senti saudades do meu lar. Meu Deus, em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim. Eu ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Vamos lá? Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.
Feliz sábado, querida igreja do Boqueirão, feliz sábado a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Esta é sua igreja, este é o seu lugar, e saiba que Deus tem grandes planos para a sua vida. Estamos felizes por vocês estarem nos acompanhando. Compartilhe com os amigos, essa será uma manhã de muitas bênçãos, será uma manhã para a comunhão com Deus e ouvir a sua voz. Eu gostaria de começar este culto lendo um texto bíblico que está no Salmo 50, versículo 14 e 15. E o texto nos diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Nossa fidelidade a Deus é uma resposta à fidelidade de Deus a nós. E a nossa vida honra a Deus quando nós o colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Alguns breves recados. Hoje nós finalizamos um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia muito importante. Você que nos acompanha pelas redes sociais provavelmente participou também. A Igreja do Boqueirão participou a cada manhã com aproximadamente 70 pessoas reunidas para orar a partir das 5h30. Gostaria de ver as mãos daqueles que aqui estão e participaram. A cada dia, 5h30 da manhã, estivemos orando aqui pela nossa igreja, pelos nossos amigos. Que bom, quanta gente. Hoje finalizamos esses 10 dias. Oração não é um programa, nem um projeto. Oração é um estilo de vida. Faça da oração o estilo da sua vida, em começar o dia com Deus, em orar por aqueles que ainda não conhecem deste amor maravilhoso do nosso Senhor. É por isso que hoje é o dia de falar para os nossos amigos que temos um amigo muito especial, Cristo Jesus, que quer conhecê-los. Quantos aqui estiveram orando pelos seus amigos? Continue orando por eles, mas também conte que você está orando por ele. E hoje é o dia de fazer isso. Então nós pedimos para que você dedique a tarde desse sábado para visitar este amigo, para contar para ele, para que possa oferecer a ele a oportunidade de estudar a Bíblia. Ensinar a Bíblia para os amigos, isto é discipulado, isto é cumprir a ordem de Deus. Se você deseja ensinar a Bíblia para o seu amigo, mas ainda não sabe como fazer isso, no dia 7, nesta igreja, na próxima terça-feira, então, às 19h30, nós estaremos reunidos em duplas missionárias para fazer uma capacitação sobre o ensino da Bíblia. Participe. Você vai perceber o quão bom é falar de Cristo Jesus e ensinar a Bíblia Sagrada para aqueles que ainda não conhecem. Pois bem, estamos nos preparando para um grande evento de nossa igreja, a Semana Santa. Todos vocês estão convidados e todos vocês devem convidar os amigos. Será uma semana muito especial. Nessa semana teremos batismos. Se você conhece alguém que deseja ser batizado, organize isso para que ele participe do batismo da Semana Santa. Nessa semana também teremos decisões, teremos momento de intimidade com Deus, teremos muita música, muito louvor, teremos corais, orquestra. Que Deus possa te usar como instrumento para atrair a Cristo Jesus aqueles que sofrem as consequências do pecado. Curve sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos que como igreja estamos aqui para demonstrar o teu amor. Como igreja estamos aqui para falar da esperança do teu breve retorno. Venha utilizar a cada membro aqui presente, venha abençoar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E isto lhe pedimos pelo nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Tem criança que está vindo ainda? Muito bem.
Gente, eu vou contar uma história hoje para vocês que fala sobre o perdão. Mas antes, deixa eu perguntar, quem aqui já começou a ir para a escolinha? Quem já começou as aulas? Já começou a ir para a escola? Todo mundo? Vocês estão gostando? Não é legal comprar material? Não! Gente, eu acho muito massa. É a melhor parte. O que a gente compra quando a gente vai comprar material? Caderno, o que mais? Lápis, caneta, penal. E o que é isso aqui? Ou é penal, eu chamo de penal. Tem gente que chama de estojo. No penal, a gente carrega algumas coisas, certo? Por exemplo, canetinha, caneta, lapiseira, lápis. Você não usa isso? Mas você vai usar? O que é isso aqui? Cola. O que é isso aqui? Apontador. Marca-texto para quem usa. Isso aqui? Borracha, enfim, tem várias coisas. Tem uma coisa aqui também, que tem a ver com a historinha, que não coube no penal. Uma régua. A história que eu vou contar para vocês é a história de uma menina chamada Ellen, que viveu há muitos anos atrás. E na época dela, na escola, quando vocês vão para a escola, tem uma carteira e uma mesinha, né, para vocês sentarem, um atrás do outro. Na escola dela não era assim, era muito antiga, então tinha só um professor quase para a escola inteira, 1 ou 2 professores. E aí as crianças sentavam umas 2, 3, 4 crianças na mesma carteira. Elas dividiam a carteira. E você não podia escolher com quem que você queria sentar. Então tinha que torcer para chegar e sentar do lado do coleguinha que você gostava. E aí, teve um dia que ela sentou do lado de uma menina que era muito bagunceira. Ela não teve sorte. E essa menina começou a conversar muito na aula, fazer bagunça, assim, ficar cochichando. E naquela época, os professores eram muito mais, assim, sérios e rígidos. E brabos, um pouquinho. Brabos não, rígidos. E aí, eles brigavam com as crianças, assim, quando elas faziam muita bagunça, enfim. Isso acontece hoje? Os professores... Vocês fazem muita bagunça? Não, né? Então, aí essa amiga da Ellen começou a fazer muita bagunça na sala, e aí o professor ficou irritado demais, sabe o que ele fez? Ele tinha uma régua assim, na carteira dele. Pegou, e era uma régua de madeira, tá? Finge que é de madeira essa aqui. Pegou a régua e atacou, e sabe onde que foi parar essa régua? Na testa da Ellen. E nem era ela que estava fazendo bagunça, era a amiga dela. E aí, nossa, machucou muito. Daí o professor, na hora que ele olhou, ele falou, meu Deus, correu até a cadeira e falou, desculpa, não era para acertar, era para acertar na cadeira, só para assustar vocês, estavam fazendo bagunça e tal. Me perdoa, Ellen. Ele chegou para ela e falou, me perdoa. Daí ela falou, perdoa, professor, mas o senhor tem que se acalmar mais, porque podia ter machucado, né? Machucado mais, enfim. E aí ele falou, ai, ficou com vergonha e tudo mais, mas fizeram as pazes e se perdoaram. E a moral da história é, a gente às vezes faz coisas erradas para os adultos e os adultos às vezes fazem coisas erradas para a gente, coisas que nos machucam e vice-versa, porque a gente é humano, a gente erra, certo? Mas o importante é sempre pedir o quê? Perdão, pedir desculpa e mudar para que isso não aconteça de novo, tá bom? Vamos fazer uma oração agora rapidinho, pedindo que Jesus ajude a gente a sempre perdoar e pedir perdão? Vamos orar? Senhor Deus, quero pedir agora que o Senhor abençoe cada criança que está aqui, cada família, e que o Senhor nos ajude a perdoar e a sempre pedir perdão quando necessário. Obrigada por nos dar o seu perdão. Em nome de Jesus, amém. Alô, som. Muito bem. Agora que eu quero ver se essas crianças são feras mesmo. Nós iremos cantar agora Fruto da Criação. Eu quero ver quem vai ter coragem de vir aqui cantar com a gente. Cadê a piazadinha? Vamos lá? Está bonito, hein, Pedro? Fique na frente de um aqui e pega o microfone dele. Fica na frente de um aí e pega o microfone. Fica aí, Murilo, na frente da sua mãe. Aqui, ó. Pega lá um de cada lá. Pega daquela lá no final lá. Isso. Cadê? Nós estamos aqui em 19 e 20. Está faltando criança aqui. Vamos lá, gente. Cadê a turminha? Cadê o filho do Eliabe ali? Vem. É isso aí? Pegue o microfone que é você que vai cantar.
Isso aqui significa o seguinte, que nós já estamos velhos e essa piazadinha já está na hora de assumir o nosso lugar aí. Vamos lá, fruto da criação? É tão bom sair correndo e respirando puro ar. Saudade é um programado, da verdade do medo entre o céu e o mar. Se Jesus fez este mundo, olhando uma plantinha e começo a pensar como uma sementinha germinar e brotar. Não duvide um segundo da existência de Deus. Olhe bem a natureza, ela quer me provar. Sou tão feliz, por isso vivo a cantar, pois também eu sou fruto da criação. Alegria, Deus me fez com suas mãos e colocou amor no meu coração. Amor no meu coração. Quando vejo um pardalzinho tão pequeno a voar, se das aves ele cuida, também te cuidará. Dos seus filhos com carinho ele vai amparar. Sou tão feliz, por isso vivo a cantar, pois também eu sou fruto da criação. Alegria, Deus me fez com suas mãos e colocou amor no meu coração. Amor no meu coração. Amém. Obrigado, criançada. Eu percebi que a igreja até sorriu mais quando as crianças vieram aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer ganhar um inário? Vai ter de fazer alguma coisa. Quem quer ganhar um inário? Eu vi aqui. Nós iremos ensinar uma música nova. Qual é o número, Eliabe? 563. Eu vi a irmã aqui levantando aqui. Não vai fazer nada não, gente. Quem é outra aqui? Sábado que vem eu trago mais. Durante os 10 dias de oração, nós distribuímos alguns inários ali. E agora eu quero ver quem é que estão com esses inários aqui. Quem tem inário em mãos aí ou no celular? Rapaz, é bênção ou misericórdia? Eu acho que é misericórdia. Nós distribuímos 15, não tem 2 aqui? Mas vamos lá então, Eliab, vamos ensinar o coro dessa música? Vamos. Todo culto você pode trazer o seu inário, né? Que a gente sempre tem cantado músicas do inário. E essa aqui é a música Sua Glória, 563. Essa música foi cantada em alguns momentos aí, anos 2000 provavelmente. Alguns podem lembrar dela, mas vamos ensinar só o refrão? Sua Glória. Coloca lá a letra, por favor, onde diz: Sua glória encherá este lugar. Aí, obrigado. É assim, ó. Sua glória encherá este lugar, Sua luz inundará os corações, Seu poder inabalável, Seu amor incomparável, Sua luz preencherá nosso viver. Mais uma vez? Fácil, vamos lá. Mais uma vez o refrão. 1, 2. Sua glória encherá este lugar, Sua luz inundará os corações, Seu poder inabalável,
cadeira, Eliabe. Vamos toda ela? Quando ouvimos o amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar as maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Amém. A glória de Deus realmente é algo incomparável. E quando nós olhamos para o nosso Deus, enxergamos a figura de um rei, eu acredito que não tem como nós não olharmos para a grandiosidade desse rei. Não tem como a gente olhar para alguém que é tão poderoso, para alguém que pode tantas coisas e não adorarmos, porque Ele é digno da nossa adoração. Deus é o único que merece ser adorado por nós, porque Ele é santo, Ele é poderoso. E essa canção é uma canção de adoração. Por isso eu quero convidar você para se colocar de pé e louvar ao Deus tão poderoso que você serve. Esse Deus que te salva, esse Deus que te dá a oportunidade de todos os dias mudar as suas escolhas. Esse Deus que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo
se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bom dia. Como foi sua semana? Problemas, lutas, dificuldades, alegrias? Esse ano eu estou encarregado do Ministério de Publicações e Profecia. E eu me senti na obrigação de me aprofundar mais, estudar mais Espírito e Profecia. E lá encontrei uma coisa que é assim, me ajudou muito. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu casamento, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Mas olha que Ellen White fala com um texto que eu encontrei chamado A Diferença é a Oração.
A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por poder e restauração e amor. Ellen White, Review and Herald, 7 de outubro de 1865. Nós temos acesso ao nosso Deus. Esse Deus Santo que nós acabamos de cantar, nós podemos acessá-lo através da oração. Por isso, não importa a situação da sua vida, a oração é a solução. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a inclinar sua fronte para orarmos a Deus. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a Ti através da oração. Obrigado porque Tu nos ensinaste a orar. Pai, muitas pessoas aqui têm dificuldades, estão com problemas. Cada pessoa tem a sua situação na sua vida, mas que elas possam sentir o desejo forte no seu coração de orar a Ti, Senhor. E Tu possa abençoar a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que seja para o bem da vida dela. Abençoa-nos, Senhor, concede o Teu Espírito Santo e o desejo de orar e estudar o Espírito de Profecia ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje. Instruções para a vida. A vida é tão complicada que, por vezes, receamos não sermos capazes de encontrar a direção correta. Martin, um pastor em visita a um país estrangeiro, precisava estar no aeroporto antes de amanhecer. Por isso, ele contratou um táxi. O motorista não estava usando nenhum sistema de GPS, mas parecia bastante confiante sobre a rota até o aeroporto. Até que ele começou a dar voltas pela cidade, procurando pela saída correta. O pastor, olhando para seu relógio, percebeu que o check-in já estava aberto. Quando finalmente estavam na rodovia, o motorista confessou que nunca havia ido ao aeroporto, mas que uma vez, um amigo o havia ensinado a chegar até lá. Ele procurava placas na estrada constantemente. Ver que o motorista estava hesitante estava deixando o pastor bastante preocupado. Depois de dirigir durante os supostos 30 minutos de duração da viagem, o motorista parou o carro em um trecho estreito no meio do nada e fez várias chamadas telefônicas. O tempo estava se esgotando, o check-in já estava fechado e o pastor estava preso com o motorista que ainda não sabia a rota para o aeroporto. Não precisamos fazer o mesmo na jornada de nossas vidas. A humanidade foi criada com um manual para viajar através do labirinto da vida. No princípio, o Senhor deixou instruções claras aos nossos primeiros pais. Ele disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se eles apenas houvessem seguido a orientação de Deus, eles teriam ficado livres de preocupações. Através de sua palavra e do Espírito Santo, o Divino Provedor nos instrui sobre a gerir as relações e recursos que Ele nos deu. Mesmo que Ele possa endireitar o que arruinamos, a jornada de nossa vida pode ser mais suave se buscarmos o seu direcionamento. Aqueles que seguirem as suas instruções entrarão no caminho certo para alcançar seus objetivos e o destino final. Enquanto adoramos a Deus com nossos dízimos e pacto, que possamos convidá-lo para ser o guia de nossas decisões de vida e gestão de recursos. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro.
existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte, ou descer o vale me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz que crê em mim viverá. Cristo sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por devolver um pouco daquilo que Tu nos deste. Que Tu possa, Senhor, abençoar os dízimos, as ofertas, possa abençoar também os doadores, Senhor. Que possamos ser mais liberais em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na
Feliz sábado. Happy Sabbath. Você vai entender daqui a pouco porque eu coloquei um pouquinho de inglês aqui. Estou feliz de estar com vocês. Meu nome é Dieter. Eu sou catarinense e até dezembro de 2022 estava trabalhando junto à União Sul Brasileira na assistência da secretaria. E a secretaria da igreja ela tem uma ênfase que chama-se Serviço Voluntário Adventista. Não sei se você já ouviu. Alguém aqui já ouviu falar de Serviço Voluntário Adventista? Sim? Dezembro nós recebemos um novo desafio. E na quinta-feira minha mudança chegou lá em Brasília. Eu ainda não estou lá, minha esposa chegou lá. Nós já estávamos aí viajando um pouquinho por algumas partes aí. Estivemos no Paraguai, estivemos em Santa Catarina. E é muito bom estar com vocês. Desde o ano passado eu já tinha expectativa de estar aqui nessa data, já com o pastor William, com o pastor Bilinski também havíamos ali conversado. Eu ouço falar de vocês há muito tempo, eu ouço falar boas coisas de vocês há muito tempo, ouço que essa igreja é uma igreja missionária, amém? Que bom, Deus seja louvado porque você está aqui, Deus seja louvado porque você faz parte de uma comunidade missionária. Nós vamos conversar um pouco sobre missão hoje. E o título que eu escolhi, até talvez de forma provocativa, e nós vamos ao longo de nossa conversa de hoje, vamos alterar o título do sermão. Esse título não é bom, porque o título diz, eis-me aqui, envia, dá para ler lá de trás? Envia qualquer outra pessoa. Eis-me aqui, envia qualquer outra pessoa. Vamos mudar esses títulos então ao longo do sermão, pode ser? Pode ser, vamos mudar? Amigos, nós estamos aí nos 10 dias de oração e casou que o versículo do tema de hoje, Apocalipse 14, verso 6, encaixa muito bem com o que eu queria falar com você. Se você tem sua Bíblia, então abra por favor. É um texto introdutório, um texto conhecido. E depois nós vamos a mais alguns textos da Bíblia. Apocalipse 14, versículo 6. Antes, porém, de começarmos a leitura da Bíblia, mais uma vez eu queria convidar você para orar. Sempre que nós lemos a Bíblia, nós devemos clamar para que Deus, para que o Espírito Santo nos dirija. Vamos orar. Bondoso Deus, que alegria, Senhor, estar aqui nessa igreja tão bonita, tão grande, com tantas pessoas que têm a missão no coração, têm o desejo de te servir no coração. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos e irmãs, adolescentes, jovens e crianças aqui da igreja do Boqueirão. Obrigado porque aqui o Senhor tem plantado o desejo de ir além. O Senhor tem colocado no coração de muitas pessoas aqui o desejo de fazer mais por Ti. E nesse momento, nessa manhã, nós clamamos mais uma vez que o Teu Espírito esteja conosco, que seja Ele o condutor dessas palavras, que seja Ele aquele que limpe o coração e nossa mente para recebermos e ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos a vivermos aquilo que nós aprendermos nessa manhã. Ajuda-nos a estar conectados contigo. Nós pedimos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 14, verso 6, diz... Aqui na minha versão, talvez um pouquinho diferente da sua, vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Eu comecei aqui provocando um pouquinho com Happy Sabbath. Quantos aqui já conseguem falar um pouquinho de inglês? Deixa eu ver aqui. Opa, temos um grupo bom. E eu falei, já consegue falar um pouquinho de inglês, porque ao longo de nossa conversa você vai ser desafiado a falar inglês. E por quê, pastor? Daqui a pouco eu lhe explico. Mas o texto diz que o evangelho que este anjo anuncia é um evangelho que deve ser levado só para algumas nações. É isso, irmãos? Só para algumas línguas, alguns idiomas. É isso? Não. Só para alguns povos? Não, a toda nação, tribo, povo, língua, a todo lugar,
Todos precisam conhecer quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz. Todos precisam conhecer. Nós temos um desafio no mundo de hoje, um desafio grande, que a maioria das pessoas do nosso planeta ainda não conhecem acerca de nosso Salvador. A maioria das pessoas que vivem em cima desse planeta de 8, não mais 7, mas 8 bilhões de pessoas, ainda não ouviu sequer o nome de Jesus. Eu tive a oportunidade de viver um tempo em um desses países. E é um país bem grande lá na Ásia, um país que recentemente todo mundo ouviu falar, um país que gerou um transtorno pandêmico para o mundo. Você já entendeu, né? Eu vivi nesse país por 5 anos. Nós saímos pela divisão sul-americana num projeto chamado Missionários para o Mundo. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas tinha umas meditações aí de pôr do sol, um tempo atrás, com histórias de missionários. E no final falava assim, suas orações e sua fidelidade os mantém lá. Você lembra dessa meditação? Teve 2 anos seguidos assim. Lá dentro tem histórias que nós escrevemos também. Na maioria das meditações que você leu não tinha o nome das pessoas. Porque na janela 1040, nesses países aí que não tem total liberdade de você falar, as pessoas ainda não conhecem acerca de Jesus. As pessoas não têm a menor noção quem é Jesus. Um determinado dia, eu sempre conto essa história, sempre que eu vou pregar por aí, eu falo essa história específica que me marcou muito. Eu estava descendo de elevador, morava lá numa cidade pequena. O país que eu vivi foi a China, né, para pontuar, deixar claro aí, que de repente eu não tinha deixado claro antes. Eu morava numa cidade pequena da China, irmãos. A cidade pequena que eu morava tinha somente 5 milhões de habitantes. Essa é uma cidade pequena, uma das menores capitais. Você mora numa cidade lá, você vai morar em apartamentos, prédios muito altos. Não são como o Japão, que são prédios pequeninhos, apartamentos pequeninhos, são espaçosos, mas são muito altos. O prédio que nós morávamos tinha 48 andares e nós morávamos no 36º. Todo o condomínio que nós morávamos era composto de prédios dessa altura. E estimavam, estava enchendo ainda, as pessoas estavam vindo para morar naqueles apartamentos. Mas eles estimavam que só no nosso bairro poderia comportar 650 mil pessoas. É um bairro bem menor que o Boqueirão. Então perceba que gente tem em todo lugar, gente tem em todo canto. E um determinado dia estava descendo o elevador. Eu já tinha feito um cálculo, eu sabia que demorava em torno de 1 minuto para descer os 36 andares. E eu, todos os dias, naquele horário que eu descia, eu encontrava um vizinho. E aos poucos você vai conversando, você vai se inteirando, e eu descobri, já estava ciente que ele não era um policial do Partido Comunista. Já era uma boa coisa, eu já, quem sabe, poderia falar algo com ele. Eu já estava ciente que ele também não tinha muitos amigos que eram policiais ou membros do Partido Comunista. Então eu falei, ok, em algum momento eu vou falar para ele de Jesus. Em algum momento eu vou contar para ele, eu vou perguntar para ele se ele conhece Jesus. Chegou o dia, eu criei coragem, entrei no elevador, ele já estava ali, eu falei, é hoje. E aí eu perguntei para ele, veja só, você já ouviu falar de Jesus? Ele foi tão inocente, tão ingênuo, que ele pegou o celular dele, estava aberto, ele pegou, apontou para mim assim e estava aberto o WhatsApp. Não é o WhatsApp lá, é outro aplicativo, mas é similar com o WhatsApp. Ele apontou para mim, entregou e falou assim, não, mas adiciona ele aqui para mim. Na mente dele, Jesus era alguém da vizinhança. Jesus morava no prédio. Jesus estava ali do lado, era um amigo meu. Não estava errado, né? Não estava errado. Mas perceba, as pessoas, mundo afora, não conhecem o Jesus que você conhece. Às vezes nós, por morarmos num país tão cristão, com uma cultura tão cristã, nós acabamos avaliando o mundo todo como se o mundo todo fosse o que é o Brasil, como se o mundo todo fosse o que é a América Latina. E a realidade não é bem assim. Vamos ler mais um texto aí, para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 10, um texto muito conhecido. Romanos, capítulo 10, vamos ler aí 4 versos. Romanos, capítulo 10, começando no versículo 9.
Romanos 10, o versículo 9. A versão Almeida diz o seguinte, Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí continua no versículo 13. Versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será também salvo. Agora surgem os problemas. Até aqui temos a solução, mas os problemas começam a aparecer no versículo 14. O versículo 14 diz, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, para que alguém seja salvo, essa pessoa precisa ouvir acerca de Jesus. Essa pessoa precisa crer em Jesus. Essa pessoa precisa invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas é preciso ouvir, crer e invocar. Agora eu te pergunto, como é que o meu vizinho, que pensava que dava para adicionar Jesus ali no seu aplicativo, como é que ele iria poder invocar o nome de Jesus se nunca sequer tinha escutado acerca de tal nome? Não tem como, não tem forma, não tem método, a não ser que outros façam alguma coisa, a não ser que outros sejam enviados, a não ser que outros saiam e preguem o nome do Senhor Jesus. Perceba o paradoxo que a gente vive num país majoritariamente cristão, vivemos num país em que temos uma igreja linda como essa aqui, com mais de 1000 membros, e que você vem todos os sábados para a igreja pela manhã, durante a semana, de madrugada, durante os 10 dias de oração, você está sempre aqui, sempre que possível, ninguém lhe monitora, ninguém fica restringindo você a vir para a igreja. E enquanto nós estamos aqui com toda a liberdade do mundo, uma parcela enorme da população nem sequer sabe que existe Jesus. É um grande desafio que nós vivemos hoje. 2017, nós estávamos, eu e a minha esposa Deise, estávamos lá na China. E em 2017 o governo chinês aprovou um conjunto de novas leis. Dentre as leis que eles aprovaram, uma dizia mais ou menos o seguinte: toda pessoa com 18 anos de idade ou menos não pode frequentar igreja. Deixa-me ver aqui, quem aqui, onde estão as crianças, os adolescentes, os jovens? Você que tem até 18 anos de idade, levanta sua mão aí, todo mundo, vamos lá. Se tem menos de 18 anos de idade, levanta sua mãozinha bem alto, isso. Se fosse lá, nenhum de vocês poderia entrar na igreja. Você já pensou nisso, papai, mamãe? Você não poder trazer seu filho para a igreja? E aí alguém olha e fala assim, puxa vida, né? Que complicado isso, que governo complicado, né? Sabe o que é mais complicado ainda? Além da igreja, o que é proibido para as crianças é casas de jogos e loja de vender bebida alcoólica. Olha o patamar que a igreja está. Olha onde se colocou a igreja cristã. Mas fica nítido, irmãos, ver em tudo isso que existe um grande conflito e que o inimigo utiliza até mesmo governos do mundo para impedir que as novas gerações conheçam o Salvador que você conhece, para impedir que as crianças e os adolescentes se desenvolvam e passem a conhecer quem é Jesus. Enquanto isso, nós temos liberdade. Deus seja louvado pela nossa liberdade. Deus seja louvado porque você pode ir e vir. Você pode entrar na igreja à vontade. As crianças vêm cantar aqui na frente. E eu fiquei muito feliz hoje aqui, porque eu cantava no coralzinho da igreja essa música aí. Fruto da criação. É especial
tudo que nós vivemos. E sabe que, de forma geral, nós seres humanos, a gente tem a tendência de valorizar as coisas, geralmente quando nós perdemos elas, né? Geralmente quando você tem saúde, você não liga muito para ela. Mas quando você perde, você começa a valorizar. Quando você tem uma família, às vezes pode ser que você não ligue. Mas quando você vê que está com risco de perder, você fica atento para não perder. Sabe, nós temos uma tremenda de uma liberdade nesse lugar, na América Latina como um todo. E essa liberdade nos dá condições de fazermos muita coisa. Nos dá condições de sairmos daqui a alguns meses, aí vamos sair e entregar livros, vamos entregar o grande conflito. E todo mundo vai receber, as pessoas... O máximo que você vai encontrar de desafio é um interfone que a pessoa não vai querer te atender, talvez. No prédio vai ser um pouquinho mais complicado. Mas ninguém vai lhe prender, lhe restringir a liberdade por algo que você está fazendo. Irmãos, vamos revisar isso aqui. Para ser salvo, todo ser humano precisa ouvir acerca de Jesus, precisa crer em Jesus, precisa invocar o nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, outros têm que ser enviados. Outros têm que sair para pregar o nome de Jesus. Você já tem feito isso. Eu já ouvi histórias aqui que alguns já saíram, viajaram, fizeram viagens missionárias. Mas ainda é preciso mais. Ainda é preciso mais. O texto de Romanos diz como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Veja, nós vivemos em um mundo que tem aproximadamente 17.400 grupos de pessoas. O que seria um grupo de pessoa? Um grupo de pessoa é o maior grupo possível de uma mesma língua, uma mesma cultura, uma mesma etnicidade. Ou seja, são pessoas que falam a mesma língua, que têm os mesmos hábitos, que estão juntas ali. No mundo hoje, no planeta Terra hoje, tem 17.400 grupos assim. Você faz parte de um desses grupos. Talvez uma outra pessoa aqui faz parte até de mais de um desses grupos. Talvez você nasceu num contexto em que falava alemão na sua casa, italiano, francês, outra língua, porque o nosso país ele é multicultural também. Então pode ser que você faz parte de mais de um desses grupos. Mas de forma geral, a maioria de nós fazemos parte da cultura brasileira. A cultura que fala português, a cultura que tem uma etnicidade própria. Só que o detalhe, irmãos, é que hoje no mundo existe 7.400 grupos desses 17.000 que nunca foram alcançados. 7.400 nunca ouviram falar de Jesus. Não é só o vizinho lá que eu encontrei no elevador. São 7.400 grupos. Mas o número dessas pessoas é muito grande. 42% do grupo total, 42% nunca ouviu falar de Jesus. Além disso, hoje existe uma terminologia que é usada comumente pelos cristãos, que são aquelas pessoas não alcançadas, que nunca ouviram acerca de Jesus. Em inglês utiliza-se esse termo unreached, as pessoas que ainda não foram alcançadas. E existem aí alguns países com os maiores grupos de pessoas não alcançadas. Se você ver, a Índia é o primeiro. A Índia é um país muito grande, muito cultural, mas só na Índia tem praticamente 2.500 grupos de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aí você tem ali Paquistão, China, Bangladesh, Nepal, Indonésia, Sudão, Rússia, Laos, Nigéria. Esses são só os 10 que mais têm grupos de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que têm a vida igualzinho à sua. Gente que tem sonhos, que tem planos, que tem uma família, que luta para pagar as suas compras, as suas contas. Gente que luta para educar os filhos. Mas gente que nunca ouviu da vida eterna. Gente que nunca ouviu de um Salvador. Gente que possivelmente não teve acesso à informação que você tem. E todos habitantes do mesmo planeta. Quando você viaja uma vez para fora do país, a primeira vez assim que alguém sai do país, ela é, uau, estou indo para outro lugar, diferente. Mas aí você vai para outro lugar e você descobre que mesmo falando outra língua,
mesmo sendo outra cultura, mesmo tendo outros hábitos, o ser humano é ser humano em qualquer lugar. O ser humano tem os desafios em qualquer lugar. Eu lembro-me que quando nós voltamos para o Brasil, nós voltamos antes da pandemia. Chegamos lá no IAP, eu estava trabalhando no IAP, morando no IAP até dezembro agora. Chegamos lá dia 5 de dezembro de 2019. E aí 3 dias depois, no dia 8 de dezembro de 2019, a gente assistiu uma reportagem na TV, dizendo que uma nova doença foi descoberta lá na China. E aí começou a pandemia. E aí, sabe, irmãos, a gente viveu 5 anos lá. E eu não estou falando de governos, volto a frisar, vou falar de pessoas, mas eu queria que você entendesse um detalhe. Pelos próximos meses, no início da pandemia, nos 6, 7 meses iniciais da pandemia, você e eu ouvimos todo tipo de comentário referente aos chineses. E aí nós ouvimos coisas das que poderiam ser reais, às extremamente absurdas. E aí se falou uma série de questões sobre o chinês, que o chinês é isso, é aquilo, aquele outro, é sujo, é porco, etc. e tal, come bicho, faz aquilo, faz aquele outro. O detalhe de tudo isso, irmãos, é que eu tinha morado 5 anos lá. Os meus amigos mais recentes eram de lá. E eu sabia que não era do jeito que estava falando. Eu sabia que tinha uma outra coisa que sim era verdade, porque é outra cultura, tem outros hábitos. Mas eu sabia que todos os meus amigos não comem morcego. Todos. E aí as pessoas vinham me perguntar, e aí, você comeu morcego? Normal, brincando. A gente brinca muito, e é legal brincar. Só que quando você entende a pessoa do ladinho, quando você vive ao lado da pessoa, entende a cultura dela, você entende o porquê das coisas. Você entende que ela é tão humana quanto você. Você entende o que aconteceu para que criassem certos estereótipos. Sabe quando a gente sai do Brasil, sabe o que as pessoas falam para a gente? Sabe o que eles falam para a gente? Lá todo mundo anda pelado na rua, lá todo mundo joga futebol e tem macaco em todo lugar. Que é a imagem internacional. Mas é isso o Brasil? Não é. Vivemos em sociedade que cria estereótipos. Mas os estereótipos podem até fazer sentido em algumas partes, em alguns locais pequenos. Só que à medida que você vai se dedicando a conhecer as pessoas, você vê que as pessoas são muito além do estereótipo. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém assim, você bateu o olho nela e falou, nossa, esse camarada é estranho. Esse camarada aí tem um jeitão meio, acho que eu não gostei não. Ou essa moça aí tem um jeitão que pareceu meio metida. Já aconteceu com você? Eu já fiz isso algumas vezes, eu olhei e falei, não sei se vai dar certo não. E aí você se aproxima da pessoa e você para ouvir. E aí você vai... A gente tem ditados populares, né? Eu ia usar um bem complicado aqui, não vou usar não. A gente vai bebendo da nossa própria maldade. Porque a gente olha e fala, não era nada do que eu pensava. Eu achava que ela era metida, ela é um amor de pessoa. Eu achava que ele ia ser rude comigo e ele se tornou meu melhor amigo. Por quê? Por que fazemos isso? Fazemos isso porque o pecado está no nosso meio. E aí a gente, por alguma razão, cria as barreiras, cria os estereótipos e esquece que o outro é tão humano quanto eu. Julgamos os outros pelo que vemos e a gente julga a si próprio pelas nossas intenções. Quando eu olho para outra pessoa, eu não vejo a intenção dela, eu só vejo o estereótipo externo. Sabe, amigos, à medida que você vai convivendo com uma pessoa diferente de você, você vai percebendo 2 coisas. A primeira é que você vai percebendo que a cultura diferente cria barreiras. E a segunda é que você vai percebendo que, embora
a cultura seja diferente, todos nós somos filhos e criaturas do mesmo Deus. Todos nós não merecemos a salvação, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mesmo sem merecermos a salvação, recebemos, não porque a gente se esforce, não porque a gente vem bonitinho para a igreja, não porque a gente guarda o sábado, mas simplesmente porque o nome de Jesus é transformador, simplesmente porque o nome de Jesus alcança, simplesmente que o nome dele garante vida eterna. Mas e aqueles que nunca ouviram acerca desse nome? Quem irá para falar para eles? Sabe, além de tudo, a preocupação ela não é só atual, a preocupação ela também está projetada para o futuro, porque existem estudos que mostram que o número dos não cristãos para as próximas décadas vai aumentar. Vai aumentar. O número absoluto de não cristãos vai aumentar. Não quer dizer que o cristianismo não esteja crescendo, o cristianismo está crescendo. Mas quando você compara o cristianismo com as outras religiões mundiais, o número de pessoas que não querem ser cristãos e também não querem ter nenhuma religião tem aumentado mais e mais. Normalmente, quando a gente fala de Ásia, de China, de Tailândia, o pessoal sempre associa aqueles países com países budistas. E eu pensava a mesma coisa antes de ir para lá. Descobri que na China, por exemplo, hoje existe a maior parcela de não cristãos do mundo. Pessoas que não querem ser cristãs. Pessoas que não querem nenhuma religião. Pessoas que querem apenas ganhar dinheiro. Haviam me falado que o norte-americano era consumista e materialista. Quem me falou não tinha ido para a Ásia. Os asiáticos, como um todo, vivem uma vida extremamente material. Uma vida onde o ter é mais importante. E aí, desde pequenininho, as crianças vivem no ritmo frenético. Em 5 anos que eu estive lá, dificilmente a gente via criança brincando assim de bola na rua. Você não vê criança na rua. Você vê os aposentados brincando. Aposentado empinando pipa, é um barato. E é todo lugar. Sabe? Talvez o pessoal aqui do Brasil, os irmãos aposentados aí podem pegar a dica. Né? É divertido, viu? Lá eles têm umas pipas profissional, um negócio grande. Mas você não vê criança na rua. Porque as crianças estão estudando, passam o dia na escola, e aí termina às 5 da tarde, você pensa, acabou para ela. Não, ela vai para casa, janta, e ela tem aula extra de matemática, de inglês, de um instrumento musical, alguma coisa. Aí você pensa, ok, no final de semana ela vai parar. Não, no final de semana ela tem balé, ela tem futebol, ela tem outra coisa que o pai e a mãe decidiram colocar. Por quê? Porque o mercado interno, o mercado nacional diz o seguinte: aqui é tudo competitivo. Se você não se tornar o melhor, se você não estudar, se você não se preparar, não se qualificar, você não entra na melhor faculdade. Se não entrar na melhor faculdade, você não tem o melhor emprego. Se não tiver o melhor emprego, você não pode casar. Se não pode casar, você não pode ter filhos. Pronto, sua família acabou aí. Então eles pegam as crianças de 3, 4 anos de idade, derramam tudo que é possível. E você vê criança brincando na rua, enquanto ela ainda não sabe falar, enquanto ela não sabe se comunicar. A partir do momento que as crianças já prestam atenção, ouvem e falam, elas têm que aprender para entrar nesse mercado. Por quê? Porque elas têm que chegar à vida adulta e ter dinheiro para impressionar os pais da namorada. Sabe aquela brincadeirinha que se faz no Brasil, assim, que o camarada tem que chegar e apresentar o contra-cheque para o sogro? Já ouviu falar disso? Tem gente que brinca assim, né? Lá não é brincadeira, irmãos. Vários países da Ásia, quando um candidato quer casar com a sua filha, ele tem que levar a certidão de posse dos apartamentos, dos carros, e ele tem que mostrar a folha salarial. Ainda bem que no Brasil não é assim, né? Alguns vão dizer amém, né? E aí quando isso não tem, quando não tem esse tipo de coisa, sabe como é que chama lá? Eles chamam de naked marriage, como se fosse casamento sem roupa. Ou seja, quase ninguém faz isso. É uma loucura fazer esse tal de naked marriage, quando casa sem ter comprovações financeiras. Uma realidade extremamente materialista, uma realidade em que a religião não importa, uma realidade em que Jesus
para entrar é mais difícil do que aqui. Aquelas pessoas, por alguma razão, já criaram certos bloqueios. Os números são complicados. Você vê que em 2050 estima-se que 6,4 praticamente bilhões de pessoas já seriam não cristãos. Mas talvez é para isso que você foi chamado. Talvez é para isso que Deus tem trabalhado com você, jovem, você adolescente, você criança, você adulto. Se a gente pudesse resumir o mundo em 10 pessoas, dividir o mundo em 10 pessoas, uma pessoa seria aquela que, assim como você diz, Jesus é o meu Salvador. Eu invoco o nome do Senhor e por isso eu sei que eu estou salvo. Amém? Uma pessoa seria assim, um verdadeiro cristão. 2 pessoas seriam o que se chama de cristão nominal. Falam, Jesus é um bom professor, ele ensina muitas coisas legais, mas eu não quero tanto compromisso com ele. E a gente continua. 4 pessoas seriam aquelas que olham e falam, ok, Jesus? Não, muito obrigado. De alguma forma já ouviram falar, mas não aceitaram. É aquilo que a gente fala que pessoas que tiveram acesso ao Evangelho, mas não responderam, entenderam que não precisavam, não era para elas. E aí você tem 3 pessoas dessas 10. Essas 3 pessoas são aquelas que você olha para elas e fala de Jesus. E ela olha para você e fala assim, adiciona ele aqui no meu WhatsApp, porque ela não sabe quem é, ela vai achar que é alguém da vizinhança. Ela fala, quem? Quem que é esse? O que é? Não tem a menor ideia de quem é Jesus. Pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho. Perceba que quando você pega as 10 pessoas que estão aí, 7 delas ainda não têm um relacionamento com Jesus. E apenas 10% efetivamente é cristão verdadeiro. É grande o desafio? É grande o desafio. Tem a sua Bíblia? Vamos ler um pouquinho da história de Moisés. Você conhece a história de Moisés? Foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. A missão de Moisés era tirar o povo. Só que existiam alguns detalhes. Primeiro, que os líderes do povo de Israel não conheciam Moisés, não confiavam em Moisés. Então ele tinha que fazer um trabalho interno com a igreja e tinha que fazer um trabalho externo com o faraó. Eu coloquei ali o capítulo 4, mas vamos ler 2 versos também do capítulo 3. Volte para o capítulo 3, na página anterior. E aí, verso 7, capítulo 3, verso 7, diz assim, então o Senhor lhe disse, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor, sei que tem sofrido, e por isso desci para libertá-los, para tirá-los. Verso 10, agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Verso 11 diz, Moisés porém disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Eu não sei se você já falou esse tipo de frase, mas eu já falei, irmãos. Eu já falei, por muitos anos, eu lutava para não fazer teologia. Fugia do chamado. E eu dizia, quem sou eu? Quem sou eu? Capítulo 4, agora sim, capítulo 4, Êxodo. Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, ou se não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés, jogue-a no chão. Disse o Senhor, Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. É interessante que essa história aqui, Deus contextualizou ali aquele milagre para o Egito, porque os mágicos da região tinham uma espécie de um encanto em que eles pegavam uma serpente, e quando pegavam, ela se enrijecia e ficava como se fosse uma vara. Só que o que os magos do Egito não podiam fazer era o contrário, pegar uma vara e transformar em serpente. E aí Deus fala para Moisés fazer exatamente o contrário. Deus fala para Moisés fazer o que só Deus pode fazer. Vamos continuar, verso 5.
Deus disse para ele: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Veja, irmãos, verso 5, olha que interessante aqui também. Deus falando para Moisés e enfatizando que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que ele estava enfatizando isso para Moisés quando Moisés ia para o Egito? Lembra que os líderes do povo de Israel não confiavam muito em Moisés? Com o milagre que Moisés teria de fazer, ele estava provando para o seu povo, para a sua igreja e também para o faraó, que era Deus quem ia à frente. Sabe, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos envia, é Deus quem nos capacita, irmãos. É Ele que nos dá condições de fazermos qualquer coisa que a gente queira fazer em nome dEle. Verso 6, o Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. E Moisés colocou a mão dentro do seu manto, e quando atirou estava com lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. E disse ainda: se não acreditarem em você, e se não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses 2 sinais, então tire um pouco da água do rio Nilo, derrame sobre terra seca, e quando você fizer, a água do Nilo se transformará em sangue. Pausa. Deus dá 3 amostras grátis de milagre para Moisés. E ele fala: faz isso aí. Se não acreditarem no primeiro, faz o segundo. Se não acreditarem no segundo, faz o terceiro. É impossível que não vão acreditar em você depois de tanto milagre. E eu não sei você, mas eu quase que me convenci aqui. Quase que me convenci. Mas aí a gente olha para a reação de Moisés, no verso 10. E aí tem o porém aqui no meu texto. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, e nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Não é impressionante? A gente olha para Moisés e fala assim: camarada cético. Deus dá 3 milagres para ele fazer, e ainda assim ele olha e fala: Senhor, minhas palavras não são boas, eu não tenho facilidade com elas. Aí olha a ousadia do sujeito, irmãos, que ele olha e ele fala: eu já não tinha facilidade antes, e nem agora que o Senhor falou comigo. Na presença de Deus, ouvindo de Deus, sendo instruído por Deus, e ainda dizendo: bom, antes eu não consegui, agora que o Senhor falou comigo, também não consigo. E eu sei que é fácil nós julgarmos a Moisés. Vamos continuar lendo, verso 12. Agora vá, eu estarei com você quando falar, e eu instruirei a respeito do que você deve fazer. A gente pensa que Moisés aceita, mas mais uma vez ele fala: por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Eu sei que a minha versão está diferente da sua aí. Essa aqui é a versão transformadora. Por favor, Senhor, qualquer que você quiser enviar, envia, mas não a mim. Por favor, envia qualquer outra pessoa. Irmãos, de quem era a responsabilidade naquele momento que Deus queria colocar sobre o povo de Israel? Quem foi chamado para conduzir o povo de Israel para fora do Egito? Quem foi? Foi Arão? Foi qualquer outra pessoa? Foi quem? Foi Moisés. Ele foi chamado por Deus. E a gente sabe que ele se tornou o grande líder do povo de Israel. Ele se tornou o grande líder do povo de Israel. Mas, negando, fugindo, dando desculpas, racionalizando. Verso 14 diz que o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: quanto a seu irmão Arão levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro, se alegrará em vê-lo. Fale com ele então, e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem. Os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz, e será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu te mostrarei. É interessante, irmãos, porque Deus, ele se ira, meio que perde a paciência com Moisés e fala: tá bom, leva Arão então. Já que eu estou insistindo com você, você não quer de todo jeito. Você está dizendo que não é bom o suficiente. Você está dizendo que a tua boca não fala as palavras certas. Você está colocando empecilhos em todo momento. Então pega um outro e vai. E ainda assim você conhece a história.
Ainda assim, o povo sai do Egito. Mas veja o que diz Ellen White acerca, e ficou muito pequeno ali, irmãos, eu vou ler aqui do meu negócio aqui, vai ficar mais fácil. Veja o que diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 177. Se você quiser, marca aí, PP 177, é a página que está escrito isso aqui. Estas escusas, as escusas de Moisés, a princípio procederam da humildade e retraimento. Dá para ver no começo que Moisés era tímido, era humilde. Então, a princípio era isso. Mas depois que o Senhor prometera renovar todas as dificuldades e dar o êxito, qualquer nova escusa, qualquer nova recusa e queixa a respeito de sua inaptidão mostravam falta de confiança em Deus. Veja, a frase que a gente leu ali, Moisés dizendo: Senhor, antes eu não tinha capacidade, agora que o Senhor falou comigo eu continuo não tendo. Ellen White diz que essa recusa de Moisés, nesse momento, mostrava falta de confiança em Deus. Ela não para por aqui, ela diz assim: isso envolvia um receio de que Deus fosse incapaz de habilitá-lo para a grande obra, para a qual o chamara, ou de que houvesse ele cometido um erro na escolha do homem. Moisés olha para Deus e fala: bom, o Senhor deve ter errado, não era para ser eu mesmo. Mas quem é Moisés para julgar a Deus? Quem é Moisés para determinar se Deus está certo ou não? E aí um pouquinho mais à frente, no 5º parágrafo, diz o seguinte: o homem adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele. Eu vou ler de novo, irmãos, preste atenção nessa frase. O homem, e aí a gente coloca homem, mulher, criança. O homem adquirirá força e eficiência. Força e eficiência. Quando? Quando aceita as responsabilidades que Deus põe sobre ele. Amém? Se você aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre você, você terá força e eficiência. Se você aceitar o chamado de Deus para ser uma bênção aqui na comunidade, receberá força e eficiência. Se você aceitar o desafio de ser um diretor de clube de desbravadores, de ser conselheiro do clube de desbravadores, de ser, quem sabe, ancião, diácono, diaconisa, sonoplasta, se você aceitar as responsabilidades que Deus te dá, Ele te dará força e eficiência. E ela não para por aqui. Ela diz o seguinte: por humilde que seja a sua posição, ou limitada a sua habilidade, você atingirá a verdadeira grandeza quando confiar na força divina, procurando efetuar sua obra com fidelidade. Confiança. E por que eu falo de confiança? Porque nós falamos de Moisés e vimos que faltou confiança para ele. Mas é muito fácil para a gente olhar para outra pessoa e, como eu falei com você agora há pouco, julgar a outra pessoa. Eu lhe pergunto, uma pergunta retórica, obviamente, você não precisa responder em voz alta, mas já faltou confiança para você? Para mim já faltou muitas vezes. Eu já tive dúvidas muitas vezes. Em determinados pontos da minha vida, quando eu sabia que era Deus chamando, eu ficava questionando: mas por que eu? Quem sou eu? Eu não falo bem. Talvez você já recebeu chamados de Deus, chamados da igreja, de algum ministério, e já deu escusas, já se recusou. Possivelmente todos nós já fizemos isso em algum momento de nossa vida. Mas quando nós olhamos para a história de Moisés, nós percebemos que, a despeito de nossas recusas, a despeito das nossas tentativas de não aceitar, Deus ainda assim usa aquele que permite. E Ele dá força e eficiência, desde que você confie nele. Irmãos, nós temos uma tarefa muito grande, nós temos um desafio muito grande, um desafio missionário que está sim aqui na América do Sul, mas ele está muito maior lá fora. E nós temos que fazer alguma coisa, nós somos chamados a fazer alguma coisa. Se você estudou hoje de manhã a sua apostila dos 10 dias de oração, me chamou muita atenção essa frase do serviço cristão. A frase diz: o segredo de nosso êxito na obra de Deus se encontra na operação harmoniosa de nosso povo. De nosso povo. Todo membro do corpo de Cristo tem que fazer a sua parte na causa de Deus, segundo a capacidade que Deus lhe deu. Temos que conjugar os esforços contra as dificuldades e os obstáculos, ombro a ombro e unidos pelo coração.
se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um único homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um único objetivo, eles, e aí termina ali com uma frase impactante, eles abalariam o mundo. Queridos irmãos, querida igreja, jovens e adolescentes, o mundo precisa ser abalado. O mundo precisa conhecer Jesus. Nós ouvimos desde muito tempo atrás e lemos o livro, né? Conhecer Jesus é tudo, e de fato é. Mas muitos ainda não o conhecem. Muitos ainda não sabem quem é Jesus. Sabe, falei para você que nós íamos mudar o título do sermão, né? Nós temos que mudar o título do sermão. Não pode ser eis-me aqui, envia qualquer outro. Tem que ser eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foto aí, eu não sei se dá para ver bem. Quem sabe se apagasse essas luzes de cima, não sei se é possível, pessoal da técnica. Essa foto aí é de uma escola em um país do Sudeste Asiático. Nesse país do Sudeste Asiático, a forma de governo que existe lá é a monarquia. O rei, a família real, domina o país. E o cristianismo não é comum. O cristianismo não é comum naquele país. Essa escola é uma escola adventista do sétimo dia. É uma escola que tem uma série de desafios. Mas há 2 meses e meio atrás, mais ou menos, um voluntário, um jovem, um membro de igreja aqui da União Sul Brasileira, ele saiu para trabalhar nessa escola. O país que ele vive é um país em que o rei e a rainha são evidentes, são presentes, e as pessoas têm medo de comentar. As pessoas têm medo de falar qualquer coisa sobre o rei e a rainha e a família real, porque se falarem algo e o que falarem for errado, eles podem ser presos, podem ficar vários anos na prisão. Mas essa escola adventista decidiu esse ano, ao receber um grupo de pessoas, de autoridades do governo e autoridades internacionais, decidiram dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu não sei se você percebe, mas tem 3 quadros ali na parede. Os 2 quadros laterais que estão um pouco mais abaixo, são quadros da monarquia. Esses deveriam ser os únicos quadros da parede, de acordo com as leis do país. Você consegue notar quem está no meio? Jesus é colocado no meio da monarquia e elevado numa posição superior. Esse rapaz me enviou essa foto faz alguns dias. E ele disse, pastor, não tem como não se emocionar. Não tem como não se emocionar, porque num país em que Jesus não é enfatizado, num país em que as pessoas poderiam ser presas por fazer isso que estão fazendo, eles aqui estão decidindo colocar Jesus no topo da vida deles. Eles aqui estão dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, send me, here I go, I will go. Eles estão dizendo, vão fazer alguma coisa diferente. Sabe, irmãos, esse voluntário, eu conversei com ele ontem à noite. Ontem à noite no Brasil já era sábado de manhã. E ele me contava do que Deus tem feito na vida dele. Porque quando alguém decide sair da sua zona de conforto, quando alguém decide dizer para Deus, eis-me aqui, me envia que eu vou. Quando alguém decide fazer isso, ele pode sim transformar outras vidas. Mas a primeira vida que é transformada é a dele. É a dele. E sabe, irmãos, eu entendo que nem todos aqui receberão um chamado para servir em outro país, em outra cultura. Mas eu entendo que todos, sem exceção,
já receberam ou ainda vão receber um chamado para fazer algo a mais do que está fazendo para Deus. Eu entendo que de alguma forma Deus quer te usar ainda com mais poder. E talvez Ele já te chamou, talvez Ele está te chamando hoje, talvez vai te chamar nos próximos dias. O que eu sei, irmãos, é que Deus chama todos a se envolverem, chama todos para compartilharmos acerca de Jesus. Sem exceção, somos todos chamados, seja aqui, para trabalhar aqui na comunidade de Curitiba, seja para a missão transcultural, mas Ele sempre chama você. E não se preocupe, porque se você ainda não se sentiu chamado por Ele, logo, logo isso vai acontecer. Logo isso vai acontecer. Quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui querem aprender a confiar? E não somente confiar em Deus, mas também a obedecer o chamado dEle para a sua vida. Quantos aqui gostariam de dizer isso para Deus? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu queria convidar você para se levantar, para nós caminharmos para o final. Mas para você dizer para Deus isso, eu quero confiar no Senhor. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. E essa pergunta é para você jovem, e para você adolescente, e para vocês crianças. Para vocês, preste atenção. Para os jovens, para os adolescentes e para as crianças, eu quero fazer mais uma pergunta. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu não sei, tem alguém aí com 12 anos de idade? Tem? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu escutei uma história de um missionário chamado David Livingstone. Um missionário que cruzou a África e levou Jesus numa terra que ninguém conhecia Jesus. E com 12 anos de idade eu decidi, um dia quero ser um missionário. Com 12 anos de idade. E é por isso que o meu apelo agora é para você criança, para você adolescente, para você jovem. Jovem até 40 anos de idade, viu, irmãos? Está valendo. 45 também, se quiser. Até mais. Se você se sente jovem, está valendo para você. A minha pergunta é o seguinte: em algum momento já passou pela tua cabeça se tornar um missionário em outro país? Em algum momento já surgiu dentro de você o desejo de viver uma outra experiência de missão, de serviço, falar de Jesus para quem não o conhece? Tem alguém aqui que já passou pela sua mente a ideia de ser um missionário em algum lugar? Tem? A pergunta vai ficar bem específica agora. Você gostaria de dizer para Deus hoje, nessa manhã: Senhor, eu quero ser um missionário em outro país, em outra cultura, em algum momento da minha vida? Tem alguém aqui que gostaria de dizer isso para Deus? Vocês que querem ser missionários em outro país, em outra cultura, eu queria que você viesse aqui agora. Vem aqui pertinho. Porque quando você decide ser um missionário, você tem que tomar algum passo a mais. Mas é só para você que quer ser um missionário em outro país, em outra cultura. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. O mundo lá fora precisa ouvir de Jesus. E Ele já tem te chamado. Deus seja louvado porque você está aqui. Ele já tem te chamado. Para alguns aqui esse chamado já vem vindo ao longo dos anos. Deus seja louvado porque você está tomando essa decisão. Alguns já tomaram a decisão, só falta entender o caminho. Deus seja louvado. O mundo de hoje precisa de gente que diga para Deus: Senhor, de fato, talvez eu não esteja 100% pronto. De fato, talvez ainda tem coisas que o Senhor tem que consertar em mim, o Senhor tem que me ajudar a crescer. Mas o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não envia os outros não. Envia-me a mim. Deus seja louvado porque você está dizendo para Deus: eis-me aqui. Envia-me a mim. Na hora certa. Do jeito que Deus quiser. A estratégia é Ele que sabe. Mas no momento adequado você vai. No momento adequado você vai ter a sua vida transformada para transformar a vida dos outros. E sabe, irmãos, isso é tão impressionante porque quando você voltar do campo missionário, você jovem, criança, adolescente, na hora que você voltar do campo missionário, você vai compartilhar isso.
você vai falar e outras pessoas irão também. Porque nós somos pequenos, frágeis e pecadores, mas Deus ainda assim nos usa para isso. E Ele vai te usar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso bondoso Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é por esse nome que estamos aqui. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Louvado, louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque esta igreja é uma igreja missionária. Obrigado porque a maioria da igreja se levantou dizendo: eu quero fazer a diferença na minha comunidade. Eu quero aceitar o chamado que o Senhor me fizer. Eu já aceitei o chamado que o Senhor me fez. Mas eu te louvo, Pai, pelo esse grupo que está aqui à frente. Esse grupo, em algum momento da vida, já decidiu, já sentiu o chamado do Senhor para serem missionários, para viverem, quem sabe, uma vida de missão, voluntariado em outro país. Por favor, Pai, por favor, continua guiando e conduzindo a decisão deles. Continua dando para eles, tanto para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para aqueles irmãos que já são adultos, mas que entendem que tem como abrir mão talvez de tudo para viver uma experiência missionária e para compartilhar que existe um Salvador. Por favor, Pai, capacita cada um deles que aqui está. Capacita, mostra para eles como chegarem lá. Mostra para eles que a igreja tem maneiras de guiá-los até lá. Mostra para eles, Pai, que até mesmo o serviço voluntário adventista pode enviá-los para o campo missionário. Por favor, Senhor, desde agora te pedimos que o Senhor os ajude a se capacitar. Alguns aqui já falam inglês e terão que aprender outras línguas. Alguns talvez ainda precisam aprender até o inglês. Então, por favor, capacita-os. Para as crianças, elas têm tempo de se prepararem. Coloca no coraçãozinho dele, dela, do papai e da mamãe, o desejo de investir num idioma, no inglês, outro idioma, quem sabe, para que quando esse jovenzinho estiver com 18 anos de idade, 19, ele consiga viver uma experiência de missão, de voluntariado, uma experiência de transformação. Pai, nós queremos ver Jesus voltando em breve. E a gente sabe que muitos ainda nem sequer ouviram acerca do nome dele. Por isso nós queremos dizer para ti nessa manhã: eis-nos aqui, envia a cada um de nós. Fortalece essa igreja, abençoa o pastorado da igreja, abençoa os líderes, conduze-os a estarem cada dia conectados ao Senhor. E usa-nos, mais uma vez te pedimos, usa-nos para falar do teu amor. Nós clamamos a ti no nome sagrado, no nome mais lindo que existe, o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado. Encha enunji esembete eya twagale nnyo kukomawo ela chisache okubawo yewatali tuli bafu encha enungi esembedde eya twagale nnyo kukomawo ela chisache okubawo yewatali tuli bafu tulivuga wamu naye mukulu ebbanga lye tulima mukulu kiribera kyansuso okulaba ku maso goyeya twagala bwe wafa. Kumusalaba omusayi gwe gwayika fena twafuna twafuna mu Yesu ono musa
wa Yesu ow'oluganda wenenye akuze butya mu butafa. Haleluya. Gowoluganda ali wano oludengogana amazima gwe swaza sitani osalewo yeluyichi gwe konobanga-komyewo. Sola ti do ti la so do re do sola ti do ti la so do ti fa mi re so ti do re ti da so do do mi re do la re so la sola sola do ti ta la mi re do la so la so do ti ta la so lo woluganda wenenye alyoka kuze bucha mu